Ou não? Vamos falar um pouquinho de lisossomo hoje, tá? Lisossomo, eles são organelas, né? Em forma de bolha, em vesícula. Ele vem lá do complexo de Golgi, bom? E dentro dela tem enzimas digestivas. Então, fazendo aqui uma apresentação básica, né? Esse é o complexo de Golgi. E ela desprende vesículas. E nessas vesículas tem enzimas digestivas, que nós chamamos de lisossomo. Bom, qual é a função do lisossomo? A função do lisossomo... Não preciso me achar aqui. Ah, tá. Qual é a função do lisossomo? Se eu considero que o lisossomo tem enzimas digestivas, logo, então, a função dele é realizar digestão. Tá? Então, o lisossomo, ele faz digestão. A função dele é digestiva. Eu vou estar demonstrando isso, uma figura aqui ao lado, que é o nossa célula. E o que acontece? Essa célula tem todo parece complexo, né? Mas ele tem uma lógica. Então, nós temos aqui um alimento, que pode ser um corpo qualquer. E esse corpo qualquer, inclusive, pode ser vírus ou bactérias. E esses vírus e bactérias que eu comentei agora, eles podem entrar entrando, né, na célula. Lembrando que aqui está a parte de fora, né, e aqui a parte de dentro da célula. Então, quando ele estiver entrando, é um fenômeno que recebe o nome de fagocitose. Então, fagocitose é quando a célula, ele come, ele incorpora partículas. Ou seja, o alimento está entrando. Uma vez que esse alimento já entrou, ele já recebe um outro nome. Ele chama de fagossomo. Fagossomo. Toda vez que vocês verem a palavra somo, significa corpo, tá? No caso aqui é um corpo que veio da fagocitose. E fagocitose é entrar. Tá? Bom, aqui vai ter uma fusão. O que é fusão? Quando junta as coisas, né? Vai ter uma fusão. Quem é que está fundindo aqui? É o nosso lisossomo. Lisossomo. Aquele corpo liso que faz a quebra das moléculas que tem enzimas digestivas. Então, nós temos o lisossomo, que tem enzimas digestivas e encontra o alimento, né? E esse encontro chama-se fusão. Portanto, a próxima etapa, que está um pouquinho acima, é o processo onde está ocorrendo digestão. Isto recebe o nome de vacúolo digestivo. Bom, vai ter então uma fase que aquilo que for bom terá absorção dos nutrientes e aquilo que não for ruim continua na vesícula e logo em seguida ele funde novamente com a membrana. Então ele coloca tudo aquilo que não deu tempo de ser absorvido ou que não vai ser utilizado para fora da célula. Esse fenômeno chama-se plasmocitose. Bom, do ponto de vista genérico, geral, todo esse esquema que vocês estão vendo aqui agora no geral, qual a minha recomendação? Tira uma foto, desenha isso, coloque isso na cola de vocês, tá bom? Precisa ficar decorando? Não, mas precisa se localizar. Então, esse mapa que eu estou colocando para vocês não é para se decorar, mas para entrar numa referência. O que eu quero dizer entrar numa referência? Quando vocês tiverem que responder uma pergunta, vocês vão olhar para esse diagrama. E aí vai ajudar bastante no caminho, no processo. Bem, essa digestão que a gente estava comentando, no vacúolo digestivo, está acontecendo dentro ou fora da célula?
dentro ou fora da célula? A digestão está acontecendo dentro ou fora da célula? Bom, no caso, vocês viram dentro da célula. Portanto, a realização se faz dentro da célula. Isto é, a função do lisossomo é realizar a digestão intracelular. Intracelular significa dentro da célula. Bom, esse é um modelo que eu apresentei para vocês, que é o mais comum, mas tem uma situação um pouquinho diferente que eu vou apresentar para vocês. É muito rápido, mas só um pouquinho diferente. É muito mais simples. Nós temos aqui uma estrutura que pouco ele é utilizada, melhor dizendo, neste momento ela está pouco sendo utilizada, que vai ser a nossa mitocôndria. Mitocôndria, na verdade, ele produz energia. Mas essa mitocôndria, em especial neste momento, ele perdeu a sua funcionalidade. Então, ele não presta. Já que ele não presta, mas tem matéria importante, adivinha o que vai acontecer? Vai ter a presença do lisossomo. Então, o lisossomo que veio do complexo de Golgi vai encontrar, então, a mitocôndria. Vai acontecer a digestão intracelular pelo vacúolo digestivo. Pelo vacúolo digestivo, e as partes importantes serão absorvidas. Uma breve comparação entre a primeira demonstração e a segunda demonstração. A primeira demonstração, note que existe a entrada de alimento, o seu processo digestivo, até a finalização pela plasmocitose. Já neste outro, o lisossomo ele vai digerir coisas que já estão dentro da célula, que pertence à célula. E notem que também não tem plasmocitose, ou seja, não tem entrada e não tem saída. A digestão acontece dentro da célula, pela própria célula. Agora, como são dois processos que envolvem lisossomos, mas o início e o final são diferentes, a gente vai dar um nome aqui, ó, né, para esse fenômeno chamado de heterofágico. Bom, hétero é diferente, fágico é comendo. Então, a célula está comendo coisa diferente, ou seja, coisa que não pertence a ele. Daí, esse fenômeno de heterofágico. Esse daqui que eu estou pedindo para vocês copiarem, tá, gente? Agora, o outro, para a visão cultural, ele está se alimentando, ele está provocando digestão de partículas que já pertencem à célula. Então, a gente fala de autofágico. Eu dei uma paradinha, gente, na minha oratória, que apareceu alguma coisinha no meu smart, que eu não sei o que que é isso. Eu acho que deve ser falha na bateria. Então, ou seja, qualquer momento eu caio, eu caio. Ah, é isso mesmo. A bateria está acabando. Então, que bom, ó. Acabei bem em cima da hora a minha fala, tá? Turma, o que que vai acontecer? No WhatsApp, no grupo de WhatsApp do primeiro ano de biologia, eu coloquei 3 questões para vocês. A partir, então, dessa visão e a partir deste elemento teórico, vocês poderão conseguir resolver as 3 questões. Essas 3 questões eu resolvo na terça-feira? Acho que é terça-feira que a gente tem aula, né? Isso, na terça-feira. Tá bom? Quem participou da Olimpíada, da ONC, eu avisei ontem, né? Está disponível já o resultado e devo apresentar publicamente em breve. Turma,
Considero encerrada a nossa reunião de hoje, foi rapidinho, né? E mesmo porque não vai dar para continuar, que vai acabar a bateria mesmo. Então, fiquem à vontade. Um beijo, um abraço, fique com Deus. Até. Tchau, professor.